Você está aqui porque você deseja viver a vida a qual você foi chamado a viver, não é? O seu desejo é cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Só que, na verdade, o que você está me dizendo ao dizer, Davi, eu quero viver esse chamado, é que você quer saber como alcançar a vida a qual você foi chamado. Você quer viver o chamado, mas a grande pergunta que você tem é como que eu faço para chegar lá? E como posso fazer para ter a certeza que eu estou no caminho certo? Será que tem pessoas que se perguntam isso às vezes? Será que eu estou fazendo... Sempre me perguntam isso. Davi, como que eu sei se estou fazendo a vontade de Deus? Como se eu sei se eu estou no caminho certo? Então, o que na realidade você está querendo aprender é como ser constante. Vou falar de novo. O que você está querendo aprender é como ser constante. O seu problema é que você tenta ser constante, mas por alguma razão você não consegue. Você tenta começar a acordar cedo e ter um tempo profundo e íntimo na palavra do Senhor. E talvez um dia você acorda e você passa 30 minutos, 1 hora estudando e você fala, amém, é isso que eu devo viver todos os dias. Mas passam 2, 3, 4 dias e você se encontra mais uma vez acordando tarde, buscando primeiro o seu celular, perdendo o tempo de intimidade com o Senhor. Tem pessoas que tentam começar um propósito de oração, viver uma vida fervorosa de oração, viver uma vida fervorosa de oração, mas depois de 3 dias, vocês acabam esquecendo desse propósito. Quantas vezes eu vivi isso? Quantas vezes eu disse para mim, eu fiz promessas para Deus, daqui para frente eu vou orar como John Wesley orou. Daqui para frente eu vou ter a intimidade de fulano, de tal. E eu sempre vivia isso quando eu não tinha direcionamento. Quando eu não tinha homens espirituais a quais verdadeiramente me espalhar. E depois vamos aprender mais sobre isso. Mas, gente, eu estou falando tanto na sua vida espiritual como nas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem pessoas aqui que já fizeram uma promessa que iam começar a ir à academia todos os dias e já estão talvez no 7º, 8º ano tentando começar isso e não conseguiram cumprir? Uma dieta que você deu sua palavra, desempenhou sua palavra e acabou desistindo? Tem pessoas aqui, eu sei que tem alguns, né, que fizeram aquela promessa todos os anos, né, que esse ano vou aprender inglês. Vocês sabem como a gente acredita na importância de aprender línguas. Estou aprendendo francês, vou aprender árabe, porque eu conheço e eu sei que as línguas são pontes entre nós e as nações que precisam ouvir o Evangelho. Mas enfim, quantas vezes você tentou ser constante, começar a fazer um hábito que você sabe que seria bom para a sua vida e acabou desistindo? Tem alguém aqui que já viveu isso? Ou será que todos vocês são super constantes e sou eu que passo por isso, né? E enfim, aí a gente termina. Não, tem pessoas, né? E aí... Estão colocando aí joinha. Coloquem aí, me ajudem aí. Falem aí umas coisas. Olha, vamos ser sinceros, somos todos aqui amigos, estamos começando a criar essa intimidade. Tem alguma coisa aí, eu quero saber, tem alguma coisa aí que você quis começar a ser constante e por alguma razão você não conseguiu? Não precisa falar a razão e tudo isso, só fala pra mim algo aí. Talvez alguém tava querendo estudar música, por exemplo, estudar canto para fazer parte do time de louvor, estudar teclado, violão e acabou desistindo. Leitura, talvez tem pessoas aqui que começaram a querer estudar, conhecer mais da palavra e ficaram ficaram muito, em inglês se chama overwhelmed. Tipo, nossa, isso é grande demais para eu conquistar. Aqui estão falando estudar outro idioma e tocar violão. A procrastinação me impede. Acordar às 5 horas para fazer o devocional. Yeah, bro, graças a Deus eu tô fazendo violão e inglês. Tem vários aí do inglês. Deixa eu te falar algo. Vocês estão prontos? Talvez você esteja pensando assim, eu não sou uma pessoa constante.
eu não consigo ser constante. Mas deixa eu te falar algo. Provavelmente você já é constante. Só que você é constante em fazer as coisas erradas. Você é constante em ficar horas e horas nas redes sociais e no seu celular. Você é constante em assistir horas e horas de Netflix. Em jogar e perder tempo jogando por muito tempo videogame. Talvez você é constante em comer ruim, em ficar preguiçosamente no sofá. Talvez você está sendo constante. É muito provável. Todos somos constantes, na verdade, em alguma coisa. Alguns até aqui, deixa eu te falar, se você está aqui, hoje sua vida vai ser transformada. Alguns até ainda são constantes na sua vida de pecado. E hoje você vai entender exatamente como mudar isso. E é por isso que ser um chamado, vocês, os chamados, ser um chamado e viver uma vida digna desse chamado, na realidade é ser constante em fazer o bem e viver uma vida constantemente produzindo bons frutos. Quando a gente coloca aqui e dizemos, olha, por exemplo, a gente coloca aqui e você diz, Davi, olha, eu quero chegar aqui, esse é meu chamado. Eu quero estar na frente de multidões, pregando para eles. Aqui a gente coloca as multidões, né? Davi, esse é o chamado que eu quero viver. É isso que eu quero viver. Na realidade, o que você está dizendo para mim é que você quer chegar até aqui. Vocês lembram daquilo que a gente fez a aula passada? Que a gente construiu isso aqui? Bem, o que você está falando para mim, que nós aprendemos que isso vem com a constância, suportar o sofrimento, o que você está falando para mim, Davi, não é apenas que eu quero chegar aqui, mas eu quero saber como viver todo esse processo sem desistir até um dia chegar aqui. Eu quero saber como ser constante na leitura da palavra, como ser constante em oração, como ser constante em fazer o bem e viver o que, gente? Que sempre falamos aqui, porque é bíblico. Viver uma vida digna do meu chamado. Então eu quero que você grave isso na sua mente. Você ser um chamado é você ser uma pessoa constante em fazer o bem. E você viver uma vida digna do seu chamado é você viver uma vida constantemente produzindo bons frutos. Eu vou mostrar para vocês biblicamente que o que eu estou falando é baseado nas Escrituras. Gálatas 6:8. Anota aí. Gálatas 6:8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui não está falando de um ponto na sua vida. Olha, se você está aqui no começo e você semeia para a sua carne, acabou. Também não está dizendo que se você está aqui no começo e você faz uma sementinha para o Espírito, a oração do pecador, né, da salvação, que agora a sua vida eterna é garantida. Não. É um trabalho árduo, como a parábola do vinhateiro, em produzir bons frutos. E olha, preste atenção. Satanás tem feito de tudo, galera. Ele tem feito e está fazendo de tudo para atrapalhar e distrair essa geração. Para distrair você. Para fazer com que você caia na sua armadilha. Para programar essa geração a semear constantemente para a sua carne e colher a destruição. E hoje, você vai ser livre dessas armadilhas, desse ciclo de vícios no que te leva à destruição? Alguns de vocês que eu conheço, pessoas aqui que são constantes em fazer o bem, olha, se é você, vocês ouviram a palavra do pastor Cris ontem?
onde o Senhor estava falando para os jovens, hey, está na hora de vocês se levantarem. Está na hora de vocês espalhar aquilo que tem sido feito na sua vida. Então você, jovem que está aqui, diz para mim, olha, Davi, para ser bem sincero, eu estou orando todos os dias, eu estou acordando cedo, eu estou tendo uma vida de devocional profunda, intimidade com Deus. Olha, então anote tudo isso. Porque agora você vai entender o que você precisa para fazer com que muitos venham se livrar. Amém? Alguns hoje vão ser livres, outros aqui vão aprender como libertar pessoas. Amém? Vocês estão prontos para isso? Glória a Deus. Olha, antes de começar a ensinar, eu quero falar duas coisas para vocês. Amém? Isso é muito importante para mim, faz parte do meu chamado e eu tenho uma responsabilidade para poder compartilhar isso com vocês. E eu vi que muitos de vocês aqui estavam falando que querem aprender inglês, que querem se preparar para viver seu chamado para as nações. Olha, se você tem um chamado para as nações e você sabe que aprender inglês é necessário para esse chamado, se Deus tem incomodado você para finalmente ser constante nisso, então eu quero te convidar a um intensivo que estamos fazendo com nossa escola de inglês para cristãos, ok? E vai ser 7 dias onde vamos estar juntos. Vou te ensinar exatamente como aprender inglês em 6 meses. Vamos aprofundar, estudar e praticar juntos. Vamos te passar um monte de materiais, vai ser top demais. Vocês vão sair assim com muito valor dado para vocês. E vamos te despertar para teu chamado e te mostrar. Vai ser uma noite de ativação, vai ser noites proféticas. E vamos te mostrar que você pode falar e inglês, conquistar essa língua e não apenas falar inglês, mas influenciar vidas nessa língua. Amém? Tem pessoas aqui que querem isso? Tem pessoas aqui que desejam ir para as nações? Olha, quando Deus me chamou para o Brasil, eu fui constante em aprender o português e por isso eu estou aqui pregando para vocês hoje. Amém? Então, se você está interessado nisso, vai estar na descrição desse vídeo quando eu colocar no YouTube ou para vocês que estão no nosso grupo dos chamados, eu vou colocar no grupo todas as informações para vocês. Amém? Segunda coisa, para vocês que estão aqui pelos meus stories, ou seja, você entrou por causa dos stories, ou você está assistindo isso depois no YouTube, nós temos um grupo onde estamos nos ajuntando todos os dias para a gente ser constantes na palavra do Senhor, em oração e semanalmente aqui nas quartas-feiras agora está fixo, gente, quartas-feiras às 20 horas, nós nos reunimos aqui no Google Meets. Amém? Então, eu estou falando para vocês que não estão no nosso grupo dos chamados. E se você quer fazer parte disso, o link do grupo está na descrição também. Quando estamos gravando esse vídeo, no Instagram temos mais de 8.000 chamados. E dentro do Telegram temos mais de 5.000 chamados. Então, glória a Deus. Alguém pode dar um glória a Deus? Vocês estão prontos, então? Ah, uma última coisa. Eu estou indo para as nações. E eu só quero saber, antes de começar, quem aqui está disposto a ir comigo? Comenta aí, #eu irei, para vocês saberem, para eu saber que vocês estão prontos. E bora lá. Amém? #eu irei. Aí tá. Então, bora. Olha, conseguir constância, gente, não é sobre ler um livro certo de produtividade, não é sobre algum calendário de produtividade, não é sobre assistir muitas coisas de guru e de coach, ou ouvir até muitas pregações falando sobre isso. Essas coisas podem me ajudar, Davi? Com certeza. Eu, pessoalmente, gosto de ler de livros sobre produtividade. Eu, pessoalmente, tenho toda uma organização. Mas, é claro, você pode assistir essas coisas. Mas a constância, na verdade, ele é um fenômeno comportamental. A constância é repetir o mesmo comportamento vez após vez, sem parar, por um tempo prolongado. Na Bíblia nos chama para fazer isso até o final. E na verdade, repetir o mesmo comportamento vez após vez sem parar por um tempo prolongado, eu estou usando palavras bem assim, definição. Só que na verdade é exatamente o que o Senhor espera de nós. Isso está escrito e Deus deixa muito claro. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Ou seja,
Sejam constantes em serem firmes e sejam constantes em não serem abalados. A Bíblia diz, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Ou seja, constantemente dediquem-se à obra do Senhor. Pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Eu quero que vocês entendam mais. 2 de Tessalonicenses 3, verso 13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Nunca se cansem, constantemente Deus espera de nós fazermos o bem todos os dias. É uma expectativa que Deus tem de nós. E não deixe alguém te enganar e dizer de outra forma. Que não importa o que você faz ou da forma que você vive, Deus te ama. Deus ama até os seus inimigos. Não significa que eles vão para o céu. Não significa que eles vão passar uma eternidade com Ele. Não, pois aqueles que não se cansam em fazer o bem são aqueles que Deus no dia final verá e dirá, esses são os meus chamados. Esses são os que eu chamei e esses são os que foram fiéis com esse chamado. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Vocês veem quão bíblico isso é aqui? Não nos cansemos de fazer o bem todos os dias, pois no tempo certo de Deus, vocês lembram que eu falei a semana passada? Se você não estava, pega isso aí e guarde no seu coração. As promessas de Deus, elas são garantidas pelo Senhor. Ele é fiel e justo em cumprir. Agora, o tempo que vai demorar você chegar lá, não. As promessas são garantidas, velocidade não é uma garantia, que vai ser rápido. Pode ser que vai demorar muito. Olha, para Abraão tem promessas que se cumpriram depois da sua morte, mas Deus cumpriu. Davi, 20 anos depois de ter recebido o chamado e a unção para ser rei, pegou o trono. Noé e todos os homens de Deus que nós conhecemos passaram por um caminho prolongado. E por isso o Senhor diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio do Senhor. Amém? Vocês confiam nos tempos do Senhor? Colheremos, se não desanimarmos. Eu estou vendo aqui um ex-discípulo meu, Gabriel, que agora está debaixo do meu pastor, com a camisa dos chamados. Aí eu falei, nossa, eu trouxe a branca porque eu queria usar agora. Esqueci de colocar. Mas amém, perdão, vamos continuar. Tiago 4:17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe que deve fazer o bem e você não o faz, você comete pecado. E isso é todos os dias. Marcos 13:13. O que mais deve te pegar? E essa geração? Aquele que persevera até o final, esse será salvo. Gente, homens inconstantes não serão salvos. Isso é forte. Se você é constante em fazer o mal, a única promessa que você tem é quem semeia para a carne colherá a destruição. Em Mateus 3:8 diz assim, deem fruto que mostre o arrependimento. No inglês diz assim, produce fruit in keeping with repentance. Ou seja, produzam frutos continuando no arrependimento. Uma vida arrependida, constantemente negando os nossos desejos antigos e olhando para a luz. Produzam frutos. Alguém pegou? Ou seja, o que Deus mais espera é poder constantemente, olha isso, é poder constantemente vir a figueira que Ele plantou na sua vinha e ver e dizer, uau, olha quantos frutos, olha como Ele continua e todos os dias produz os frutos que eu o chamei a produzir, os frutos por quais eu o plantei com expectativa de poder vir, descansar debaixo dessa árvore
Sim, produzindo frutos e folhas. Que quando as folhas vêm com o fruto, é bênção. Mas como então fazemos isso? A nossa meta é constantemente produzir os frutos certos. Mas como fazemos isso? O primeiro para produzir esses frutos, para constantemente produzir os comportamentos certos, precisamos de um alvo. É ter uma meta. É entender quem Deus quer que você seja. Porque aqui, nos chamados, constantemente falamos do nosso chamado. Mas o seu chamado não é apenas, Davi, um lugar que eu quero chegar. Isso aqui, seu chamado, não é apenas onde você quer chegar. Ouça isso. Não é apenas onde você quer chegar. Mas sim um lugar preparado por Deus. Um lugar que Ele já estabeleceu na sua, como se diz em português, que Ele está em todos os tempos. Ele já passou aqui e preparou um lugar para você chegar e viver. Um lugar que Ele quer que você chegue. E se você não conhece qual é essa vontade de Deus para a sua vida, como que você irá saber o caminho para trilhar? Como que você vai saber a direção para qual ir? Muitos falham justamente por falta desse conhecimento. Não é que o povo padece por falta de conhecimento? Que o povo não consegue chegar e viver a vontade de Deus por não conhecê-la? Por não ter um alvo? Quantos estão perdidos e afundados numa vida escrava ao mundo e às trevas, simplesmente por não conhecer, por não ter um alvo? Então vamos lá, gente. Qual é nosso alvo? Qual é a nossa meta? Será que a nossa meta é fama? Será que a nossa meta é muita influência? É muito dinheiro? Não. Não. Paulo nos deu uma meta. Ele fala assim: sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Ou seja, nosso alvo é viver uma vida semelhante à vida de Paulo, à vida de Cristo. Essa figurinha aqui não é seu pastor preferido. Essa figurinha aqui não é um dos grandes avivalistas. Não, essa figurinha aqui. A nossa meta, o nosso alvo, deve ser viver uma vida semelhante, imitando a vida de Cristo. E quem estava na pregação desse domingo, sabe que em 1 de João capítulo 2 diz que nós devemos que, gente? Andar como quem? Como Cristo andou. Vocês estão pegando? Não é apenas imitar Cristo aqui. Imitar Cristo não é apenas produzir os pães para as multidões. Não apenas pregar. Não é apenas ter muitos seguidores. Andar como Cristo andou é imitar a vida de Cristo. Uma vida de submissão, de obediência. Uma vida de sofrimento. Uma vida de entrega. Andar como Cristo, não apenas parar como Cristo, mas viver uma vida semelhante à vida de Cristo. Esse é o nosso chamado. Agora, Deus não está esperando, gente, que você saia dessa live e comece a curar pessoas e atrair multidões. Mas tem-se algo que Deus está esperando de você. Hoje, saindo daqui, sim, tem uma expectativa que Deus tem. E talvez isso, de curar pessoas, de fazer sinais e maravilhas, Ele vai esperar de você amanhã. Mas hoje Deus tem uma expectativa. Ele está esperando algo. Sim, nessa noite. Em todo momento Ele está esperando algo de você. O que é que Ele está esperando, gente? Todo momento?
O que ele vem todos os dias para querer se deleitar nisso? Os seus frutos. Os bons frutos que vêm do Espírito Santo. Só que, olha, isso eu não planejei, não ia fazer parte do que eu ensinar. Mas o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração. Eu falei, uau! O fruto que ele espera de você depende da maturidade espiritual em qual você está. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, rapidamente, com meus desenhinhos aqui para vocês entenderem muito bem. Quem gosta dos desenhos? Eu gosto. Vamos lá. Aqui eu vou desenhar a sua vida espiritual. E essa é uma jornada, né? E primeiro, você começa como um bebezinho, com seu... Esther, como você diz? Diaper? Fralda. Aqui está a sua faldinha. Porque às vezes você faz besteira e seu líder tem que colocar a sua fraldinha aí para você. Amém? Aqui nós temos o adolescente nessa jornada espiritual. O que colocamos para o adolescente? Para uns sunglasses. Como você diz sunglasses, Esther? Óculos de sol. Óculos de sol. Porque ele é bem legal. Aí temos quem? Os adultos, né? Vou fazer ele velhinho. Com... How do you say cane? Bastão? Não. Cajado? Muleta? Muleta. Vocês estão vendo? Perfeito. Aí nós temos os 3 níveis espirituais. Vou dizer. Quando você é um bebê espiritual, a Bíblia fala que você precisa leite espiritual. Quando você já começa a crescer, um jovem, um adolescente. E quando você se torna um adulto espiritualmente falando. Deus espera frutos diferentes nessas 3 etapas. Sim. Os frutos que Ele espera aqui, eles transbordam para aqui. E os frutos que Ele espera aqui, transbordam para aqui. Amém? Que isso fique na sua mente. Não é que quando você para de ser um bebê, Ele vai parar de esperar os frutos que Ele esperou na sua infância espiritual. Então vamos lá. Vou dar para vocês aqui. O que Ele espera aqui? Humildade. Frutos que... Humildade. Humilde o suficiente para confessar seus pecados, sim. Obediência. Ele espera submissão. E se eu ficasse escrevendo tudo, vai demorar, então eu vou escrever 3, 4, aí eu vou falar tudo. Ele espera de você que você tenha aqui fome pela palavra. Fome pela palavra de Deus. Ele espera os frutos de você começar a ter uma vida fervorosa de oração, sim. Ele espera de você santidade. Ele espera fé. Ele espera dízimos, sim. Ele espera fidelidade com o corpo de Cristo, amor, paciência, os frutos do Espírito Santo. Aqui não é folhas. Aqui é quando você é nu e Ele está esperando você, uma árvore, passando pelo processo de produzir frutos, passar por esse processo e começar a produzir seus frutos. Só que com isso você vai amadurecendo. Quando você produz esses frutos, você começa a amadurecer. Tem uma passagem onde, se não me engano, é Pedro que fala, gente, vocês não receberam suficiente leite espiritual? Mas eu vejo que vocês não cresceram. Eu vejo que vocês não produziram os frutos e eu tenho que continuar dando para vocês leite espiritual. Só que com isso você deve ir amadurecendo. E aí você se torna um adolescente. E agora Deus começa a esperar mais, sim. Agora esses frutos são o mínimo. E Ele começa a esperar mais. Ele começa a esperar a sua dedicação em servir. Alguns jovens estavam recebendo essas palavras ontem. Como eu falei do nosso pastor, o pastor Cris, que foi o Senhor, na verdade, falando conosco, profecias para os jovens. É tempo, você recebeu o suficiente tempo, leite espiritual. Agora eu estou esperando amor pela sua igreja em serviço. Excelência ministerial. Ser excelente onde você foi colocado. Maior conhecimento da palavra. Ou seja, passar tempos mais profundos nas Escrituras.
Sabedoria nas decisões tomadas, gente. Suportar mais sofrimento. Coragem para começar a falar de Deus e ensinar a sua palavra aos que estão ao teu redor. Discernimento entre o bem e o mal. Muitas vezes no começo meus discípulos, Davi, e esse aqui? E esse aqui é do bem ou do mal? Só que chega um ponto onde você tem a responsabilidade de discernir isso. Conseguir liderar outros. Alguns na sua adolescência, como aprendimos na palavra ontem, alguns Deus chama já para começar a liderar nessa etapa aqui. Só que aí, depois, você chega a se tornar o quê? Um pai, uma mãe espiritual. E aí onde tudo isso é esperado de você e mais. Agora é esperado de você cobrir pessoas espiritualmente, em guerra espiritual. Agora é esperado de você ser um líder que forma líderes, outros líderes. Agora é esperado de você, alguns adultos, pais e mães, um dia que vão se tornar pais e mães aqui, Deus vai esperar e estar com a expectativa de você plantar igrejas, de você organizar e fazer missões, de você estar pregando em praças e lugares públicos, de você estar produzindo sinais e maravilhas, profetizando, fielmente exercendo os dons espirituais. Só que antes de você, ou seja, Davi, aí onde eu quero chegar? Eu quero ser um paizão espiritual, esse é o meu chamado. Bem, você tem produzido os frutos aqui? Você tem sido constante nisso? Você tem sido constante nisso? Gente, chegar aqui é fácil. É constantemente lembrar ser humilde, obediente, submisso, ter fome pela palavra todos os dias. Eu lembro muitas vezes meus discípulos perguntaram para mim, Davi, eu sinto que não estou fazendo o suficiente. Eles acabaram de entrar na igreja, né? Que eu deveria estar, sei lá, pregando nas praças, isso e isso outro. Falei, fulano, sabe por que hoje eu estou liderando os jovens? Sabe o que eu fiz para hoje estar aqui no Brasil pregando de cidade em cidade? Eu fiz um compromisso de todos os dias da minha vida ler a Bíblia. Não foi algo extravagante que eu fiz. Simplesmente conectei em intimidade com o Senhor todos os dias. Simplesmente fui fiel no pouco. Gente, vocês conhecem esse princípio? Que quem é fiel no pouco será confiado no muito. E se teu alvo é chegar aqui, então é simples. Você tem que ser constante em tudo isso aqui. Só que, qual é a realidade da igreja contemporânea? Vocês lembram quando eu falei, não ia ensinar nada disso, mas tem um propósito nisso aqui. Qual é a realidade dos bebês da igreja evangélica? Dos adolescentes da igreja evangélica? Dos pais espirituais? A realidade é que esses bebês, eles aparentam ter humildade, obediência, submissão e fome, mas na realidade estão afundados nos seus pecados, não querem se submeter, são orgulhosos, têm vontades e desejos malignos, e sabe o que acontece? Os pais espirituais deles começam a promover eles para se tornar adolescentes liderando outros, para servir na igreja, para ter lugares e cargos ministeriais. Eu fui uma pessoa que tinha pais espirituais que me chamavam de filho e me colocavam para servir, me colocavam para ministrar, me colocavam para pregar, e eu estava perdido nos meus pecados. E é porque esses pais espirituais, eles estão plantando as igrejas, eles estão pegando muita fama, eles têm todos os dons, mas não têm os frutos.
E talvez a sua realidade, a realidade da sua vida é o seguinte. Vamos lá, eu vou mostrar aqui a sua realidade. Alguém está pegando já, eu sei que alguém está pegando. Ah, se eu quero ser um bebê que chega aqui, eu preciso de um pai espiritual verdadeiro. Eu acho que alguém já pegou. Acho que alguém já está entendendo que bebês precisam de pais. E que todos nós começamos como bebês espirituais e qual bebê consegue sobreviver sozinho? Acho que alguém já está pegando. Mas vou mostrar para vocês aqui você. Aqui está você. Na verdade, fiz gigante. Vou fazer você um pouquinho mais pequenininho, beleza? Aqui está você. Perfeito. This is you, ok? E talvez a sua realidade é que você lê um pouquinho da Bíblia. Vamos colocar aqui os seus comportamentos. Talvez você sim lê um pouquinho da Bíblia. Olha essa Bíblia linda que eu estou fazendo, glória a Deus. Palavra. Talvez você até lê um pouquinho da Bíblia. Talvez você até... Isso são as duas mãos, vocês sabem os emojis? As duas mãos de oração. Talvez você até ora às vezes. Talvez você assiste os cultos. Vou fazer 2 olhos. Vou aprender a desenhar melhor, gente. Se eu for constante fazendo isso todas as semanas, vai ficar bom. É um princípio. Talvez você até, gente, se ajuntam com os jovens da igreja. Sei lá como eu vou desenhar você se ajuntando com os jovens da igreja, mas você entendeu. Mas também, talvez, você está lendo um pouquinho a palavra todos os dias. Você está orando às vezes. Você está assistindo os cultos, se ajuntando com as pessoas. Mas talvez também você está olhando para o que você não deve. Talvez você está falando... Nossa, que eu vou fazer uns lábios aqui. Falando o que você não deve. Talvez você tenha se entregado à imoralidade sexual. Vou colocar um X aqui. Talvez você está mentindo. Talvez a primeira coisa que você faz pela manhã é olhar no seu celular. Talvez você está produzindo comportamentos de preguiça com as coisas de Deus. Talvez você perde horas assistindo séries. Gente, Netflix, as redes sociais é todo um veneno. E se você não tem cuidado, onde eu estou, hoje, vivendo o que eu estou vivendo, eu percebi. Caramba, eu estou trabalhando. Primeira coisa que eu penso quando as coisas ficam difíceis é olhar no Instagram. Eu levanto para pegar algo para comer, olho no Instagram. Eu vou para tal lugar e vocês lembram, vocês sabem aquele vídeo onde fala se seu celular fosse a Bíblia e o cara tá lá lavando a louça olhando para a Bíblia. O cara tá lá colocando sua roupa olhando para a Bíblia. O cara tá lá no banheiro olhando para a Bíblia. Por quê? Porque a gente ficou viciados. É verdade, gente. Seja sincero com você mesmo. É um vício. E um vício que destrui totalmente a sua mente. E eu te faço a pergunta. Isso aqui, essa mistureba aqui, parece com uma vida digna do seu chamado? Isso é o que é imitar a Cristo? Parece como o propósito que Deus tem para a sua vida? Passar horas no seu celular e não conseguir ficar 10 minutos na presença do Senhor? Gente, isso é o que você quer continuar vivendo? Com certeza a sua resposta é não. Mas a pergunta com qual você fica, eu sei que você está se perguntando isso. Por que, Davi? Por que eu faço isso? Por que eu continuo fazendo isso? E como paro? E aqui é onde se faz verdadeiro o que Paulo diz. Que o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero faço, esse sim. Só que Paulo não está dizendo que essa é a condição da sua vida, da vida dele. Ele não está dizendo, olha, essa é a minha condição. Vocês acham que Paulo está vivendo assim? Não.
Ele não estava dizendo que é assim que eu vivo, mas sim que a sua carne desejava o que não deve. Ele estava afirmando para nós que nós convivemos. Isso aqui não é apenas um homem espiritual, mas também, vou colocar como se fosse uma sombra, um homem carnal. E você tem duas naturezas dentro de você. Uma natureza antiga, pecaminosa, mas também você nasceu de novo e você tem uma vida espiritual viva pelo Espírito Santo. Você está convivendo com uma carne que não quer fazer o bem, que só quer fazer o mal. Só que Paulo nos dá uma resposta, uma solução para esse problema. Que temos que matar essa carne. Qual é a chave, gente? Qual é a palavra que estamos aprendendo todo esse tempo? Matar essa carne ontem? Matar essa carne um ano atrás? Matar essa carne amanhã? Gente, constantemente matar essa carne. Mas por que sua carne ganha vez após vez contra você? Por que sua carne constantemente está ganhando essa luta? E conseguindo um espaço nas decisões? O que vocês têm que entender, gente, é que essas são ações, comportamentos. E esse desenho assim aqui não é um desenho completo. Eu vou desenhar para vocês algo que vai fazer vocês entenderem isso completamente. O verdadeiro fluxo que leva você a viver isso e que irá levar você a viver uma vida digna do seu chamado, ela começa aqui. E aqui, eu vou fazer aqui isso é um T-bone, sabe? O T-bone steak. Um copinho aqui de bebida. Só que isso aqui, o que você se alimenta. Vocês ouviram a história dos dois lobos? Vocês conhecem essa história? Um avô estava falando com o seu neto, né? Avós têm netos. E o avô está contando para ele uma história sobre uns lobos que todas as manhãs acordam. Um deles é bom e um ele é mau. E esses lobos todos os dias começam a guerrear, a lutar, a combater um contra o outro. E o neto fala, mas qual é o que ganha? É o do bem ou do mal? E o avô diz, o que ganha é aquele que é alimentado. Aquele a qual você dá as forças para fazer o que deseja. Como matar a carne você vai aprender. Porque a realidade é que isso aqui é apenas uma manifestação. Não estou falando de manifestação da nova era, onde eles estão tentando manifestar coisas, não. Eu estou falando que esses comportamentos são uma resposta àquilo que você está se alimentando. E aqui temos uma outra coisa. Aqui temos algo que se chama feedback loop. É um loop de avaliação. E aqui, isso volta para aqui. O que é isso aqui? Qual é esses alimentos que estamos falando? Isso aqui é a verdadeira representação da sua vida. Aqui nós vemos nutrição espiritual. Beber as águas espirituais. Aqui você ou nutre a sua carne, ou você está se nutrindo carnalmente, ou você está se nutrindo espiritualmente. Aqui representa com quem você anda. Aqui representa quem está liderando sua vida. Aqui representa o que você escuta. Gente, se eu vejo uma pessoa aqui vivendo uma vida longe do seu chamado, eu tenho certeza que ele está se alimentando com coisas carnais. Eu tenho certeza, é a primeira coisa que eu sempre pergunto para alguém vivendo isso aqui, eu pergunto, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Porque se a primeira coisa que você faz quando você acorda é pegar seu celular,
Então, primeiro o que você está fazendo é alimentando sua carne. E aí, a sua carne começa a ganhar força e seu espírito começa a ficar fraco. E é muito difícil, depois de 2 horas no seu celular, ter a vontade de orar e ter um bom tempo na palavra do Senhor. E vocês mentem para vocês mesmos, vou ficar aqui, vou acordar um pouquinho e depois vou ir e vou viver de uma forma digna do meu chamado. Então, quando nós vemos o desenho de você aqui e o que você está vivendo e o que você deseja viver, estamos faltando esses 2 elementos. Você tem que entender isso aqui. Pega aqui. Vou explicar tudinho agora. Esse aqui é seu corpo. E seu corpo, ele é um sistema biológico e espiritual que recebe informações, experiências. Se chamam inputs. Input é entrada e inputs são as coisas que você alimenta nessa entrada. E um input, quando você coloca esses inputs, o seu corpo, a sua mente, o que ele faz é processar o que é dado para ele. E ele cria, eu estou falando biologicamente, por exemplo, quando você se nutre com boa comida, quando você se alimenta com uma boa noite de descanso, quando você bebe suficiente água, o seu corpo torna isso em energia para poder fazer o quê? Trabalhar, ser produtivo. Gente, tenta dormir por 2 horas, nutrir seu corpo com 2 horas de descanso e depois ficar 1 hora lendo um livro. É praticamente impossível. O seu corpo não tem a energia para poder fazer isso. Então, eu sei o que você está vivendo de acordo com o que você está colocando aqui na entrada. Porque seu corpo, o que ele faz é processar o que lhe é dado. E aí ele cria a energia para criar uma ação. Para agir. Para produzir isso aqui. Depois, quando essa ação acontece, a sua mente, vocês sabem na Bíblia, no Antigo Testamento, quando eles se referiam à mente, eles estavam se referindo ao espírito da pessoa. Então, para os hebreus, lá na antiguidade, espírito e mente, o nosso espírito e a nossa mente era a mesma coisa. E o que ele faz é que quando essa ação é feita, é vivida, você tem essa nova experiência, ele cria um feedback, ele cria uma avaliação do que essa ação gerou. E aí você entra em um ciclo. Como assim do que essa ação gerou? Vou te dar para você o exemplo mais fácil e mais triste. Uma criança, 8 anos. O seu amigo mostra para ele um vídeo que não deveria ter mostrado. O cérebro dele processou esse vídeo e foi gerado desejo carnal. E aí ele fez uma ação. Ele agiu de acordo com o que ele foi alimentado. E aí foi gerado e avaliado, isso nos deu prazer. E esse prazer levou a criança a buscar mais. A andar de novo com esse amigo, a entrar no site que o amigo mostrou, a ir e buscar o que vai trazer isso mais, porque seu cérebro o contou como prazeroso. E aí ele entra em um ciclo. Alguns de vocês entraram num ciclo. Que até o dia de hoje você está preso nesse ciclo. E você não consegue parar. Agora, isso acontece com todos os frutos. Todos os comportamentos são assim. E a razão por que é tão difícil... a razão que é tão fácil fazer o mal e não fazer o bem... Aqui, se é assim, Davi, por que eu não posso simplesmente começar a fazer as coisas boas? Vou te dar a resposta. Vocês se importam passar um pouquinho das 9? Estou chegando no profundo agora. Por que então é tão fácil fazer o mal e tão difícil fazer o bem? É porque seu cérebro, ele é programado. Isso aqui agora é científico, mas também é algo que Deus colocou em nós para nos provar.
ele é programado para sempre buscar algo que se chama gratificação. O que o seu cérebro quer aqui é gratificação. Por isso quando você está fazendo algo difícil, como trabalhando, eu tenho isso. Quando eu começo a trabalhar muito e eu vejo, caramba, vou ter que ficar aqui 2 horas. Por exemplo, quando eu escrevi essa aula, eu estava lutando todo o tempo com o meu cérebro falando, vai pegar um chocolate. Por quê? Porque quando o seu cérebro começa a falar, peraí, isso não é o que eu estava buscando. Essa dor, essa dificuldade. Não, eu quero ser gratificado. Vai, pega um chocolate. E por isso eu fiz a regra para mim mesmo. É engraçado porque eu falei para minha mãe assim, eu lutei contra esse desejo, porque eu sabia, eu falei, se eu vou pegar esse chocolate, eu vou dar para o meu cérebro o prazer que ele quer, e ele não vai buscar mais agir da forma certa. E aí eu vou programar meu cérebro a que, cada vez que as coisas ficam difíceis, a resposta é ir pegar um chocolate. E quando eu pego esse chocolate, me sinto bem. Então, a resposta que dá aqui é para parar de buscar as coisas que me fazem sentir mal e continuar buscando as coisas que me fazem sentir bem. Passar horas no meu celular no lugar de trabalhar, no lugar de estar na palavra do Senhor e etc. E seu cérebro é programado a buscar isso, que é gratificação. Tudo que é carnal, entenda, tudo que é carnal gera prazer, gente. Gera desejo. Se não fosse assim, ninguém estaria pecando. E cientificamente, todas essas coisas carnais, hambúrgueres, redes sociais, todas essas coisas, eles geram pulsos de dopamina, coisas biológicas que Deus colocou em nós, que invadem o seu cérebro e te dão uma gratificação instantânea. E o feedback que dá para o seu cérebro é que aquilo que você está fazendo é bom, quando na realidade é extremamente ruim. Enquanto as coisas que de fato são boas, para você são difíceis. No pain, no gain. Quantos ouviram isso? Eu sempre falo, sem dor, sem ganho. As coisas que realmente são boas para você causam um tipo de sofrimento. Por exemplo, ir para a academia, comer bem, orar por um tempo prolongado, estudar a Bíblia pela manhã e profundamente. Só que não é que essas coisas não são gratificantes. É que a gratificação é atrasada. Vou mostrar para você aqui. Aqui é você. E quando você começa a fazer o que gratifica você instantaneamente, você sobe e você fica feliz. Só que aí isso começa a fazer você cair na sua vida. Você começa a engordar, você começa a cair nas coisas que você não deve, enfim. E aí quando você está caindo, você quer subir, então o que você faz? Você busca o que te dá prazer de novo. E aí você se gratifica de novo, só que isso te faz cair ainda mais. E aí você sobe e desce. Você sobe por um segundo e cai. E se sente super ruim, porque você ainda está preso a tudo que você sabe que está te levando à destruição. Enquanto uma pessoa vivendo uma vida digna do seu chamado, ele passa por sofrimento. Caramba, tá difícil. Só que depois do sofrimento acabar, por exemplo, quando eu fiquei escrevendo essa aula por 3 ou 4 horas, eu tinha um momento que eu falei, mano, nossa, tá sendo difícil focar, tá sendo difícil esse outro. Mas eu falei, não, vai dar muitos bons frutos. E quando eu terminei, eu fui pra sala onde estava minha mãe e falei, mãe, olha isso, olha que legal. Gente, eu estava aqui. Falei, olha quantas vidas vão ser transformadas por isso. E sabe o que eu fiz? Eu falei, agora eu vou jogar isso na cara do Satanás. Falei, agora eu vou comer o chocolate como um prêmio. E meu feedback loop, aqui eu estava brincando um pouquinho. Eu falei, agora meu cérebro vai saber que quando eu trabalho bem, eu ganho prêmio. Então tem formas, obviamente, gente, estou falando de chocolate, não de outras coisas bem carnais. Mas esse empolgamento, essas coisas, você vai começar a viver isso. Você pagou um preço de oração, de jejum e tal. Mas
o seu pai que por tanto tempo você estava orando, agora está no ministério. Agora voltou aos caminhos do Senhor. Você pagou o preço de buscar ao Senhor, de parar de andar com quem você sabe que você não deve andar e você até ficou sozinho por um tempo. Mas agora a sua vida está cheia de pessoas que te levam mais perto a Cristo. É sofrer para crescer. E é isso aqui que você deve viver. Vocês estão entendendo? Amém? Mas aí você pergunta para mim, Davi, então, a grande pergunta, como que quebramos o ciclo então? Qual é a chave? O que tem que mudar para quebrar o ciclo? O que podemos fazer? Porque se eu estou aqui, vai gerar um feedback. E esse feedback vai me levar a nutrir de novo o que não deveria. E isso vai gerar o desejo de novo. E eu estou nesse ciclo, como que eu quebro? A chave está aqui. No feedback loop. Na avaliação. O mundo dirá para você que esses frutos carnais, essa forma carnal de viver, aquilo aqui que é podre, o mundo vai dizer para você e vai avaliar e dizer, isso é bom. Viva da forma que você quiser, seja livre. E aí você vai pegar isso e vai falar a verdade. Você vai começar a andar com pessoas livres e você vai... Sua carne, ela vai dizer que esse fruto podre é bom demais. Então você tem que entender que nossa forma de avaliar as coisas está deturpada. E por isso, como que podemos mudar essa avaliação? Muitos estão recebendo uma nova avaliação hoje. Porque você estava vivendo assim e você se sentiu top. Você se sentiu bem. Você estava sobrevivendo e tudo bem. E agora você está recebendo uma nova avaliação. E agora talvez você está se sentindo terrível. Glória a Deus por isso. Porque através desse quebrantar, de um homem espiritual dizer para você, hey, isso aqui te leva à destruição. Aí seu cérebro começa a entender. E começa a buscar outros alimentos. Por isso você precisa de líderes espirituais. Por isso você precisa de uma comunidade. Você precisa de um líder que vai ver e falar, cara, isso não é bom. Isso vai te levar para a destruição. Não é como Deus te chamou para viver. Você precisa entrar numa comunidade onde as pessoas com quem você anda, se você começar a tropeçar, vão falar para você, bro, a gente não anda assim. O que você está fazendo? E você vai começar a ver isso como ruim. Você precisa ter conhecimento bíblico. Você precisa começar a mudar a lente por qual você está olhando a essa vida. Vocês entenderam? Vocês entenderam aqui? Só que se você não busca homens espirituais, se você só se rodeia com as pessoas erradas, se você não busca conhecimento bíblico, eu digo para você, se você sai desse lugar e você não tem um pai espiritual que imita verdadeiramente a Cristo, você, como bebê, vai morrer. Isso aqui não vai se quebrar. Se você não se rodeia com as pessoas certas, se você volta a andar e passar tempo com pessoas que estão nesse ciclo de qual você não quer estar, você não vai mudar. Se você não adquire conhecimento espiritual todos os dias, então sabe quem vai ganhar? A sua carne. E a Bíblia nos fala sobre isso. Isso aqui se chama as raízes. O mundo irá olhar para as suas raízes e falar, tá tudo bem. Mas um homem espiritual irá sujar as suas mãos. Ele irá olhar tudo isso aqui e irá mostrar para você, bro, tem um processo, um trabalho que tem que ser feito. Muitos do nosso ministério Online World Church, muitos dos jovens aqui que eu lidero, talvez falam, caramba, eu já sabia isso.
Então viva isso. Então continue vivendo isso. Continue recebendo avaliação. Continue se alimentando do certo. E pouco a pouco, quando você é constante, isso vai gerar um ciclo de constância. Gente, se você permite com que homens espirituais venham e estejam constantemente na sua vida, se você constantemente anda com uma comunidade, com noiva, com irmãos em Cristo, se você constantemente está na Bíblia, é como arroz e feijão, gente. É simples. É o simples, bem feito. Como que eu cheguei até aqui? Eu peguei muito conhecimento bíblico, mas eu estava nas comunidades erradas e com os líderes errados. Eles tinham grandes ministérios, mas não tinham fruto. E eu orei um dia, Deus, eu preciso de uma mudança na minha vida. E é a isso que Ele me atraiu. E por isso, Deus colocou no meu coração a iniciativa e o propósito de começar os chamados. Você quer o feedback certo? Aqui nos chamados, eu conheço pessoas aqui, jovens compromissados, onde todos os dias estamos nos alimentando espiritualmente, onde todos os dias estamos em oração, onde todas as quartas iremos nos reunir aqui, onde todos os domingos tem palavra. Sabe por quê? Eu vou ser bem sincero com vocês. Porque os chamados, os que verdadeiramente estão aqui vivendo esse chamado, que eu conheço, eles têm os seus líderes. Gente, o que eu estou derramando sobre vocês é porque eu tenho um líder espiritual na minha vida. Porque eu tenho homens espirituais na minha vida. O pastor Cris Duran, o meu pastor Lucas. E por isso, eles me deram a missão. Ajunta os fiéis. Ajunta esses jovens que estão nesse ciclo. Que esses falsos lobos os colocaram. Porque se as ovelhas estão no ciclo, mas eles estão dando dinheiro, então esses falsos lobos, eles ficam felizes. Se estão dando os likes, sei lá como fazer uma joinha, eles estão felizes. Só que nós aqui choramos, clamamos, fazemos de tudo para ser como Davi, que vai e pega a ovelhinha da boca do leão e o resgata da morte, do ciclo que leva à destruição. E eu te faço um compromisso hoje. Eu faço um compromisso com você que está aqui. Se você deixa com que se você permanece aqui e deixa com que eu e essa comunidade te dê a avaliação certa, nós temos o compromisso de te ajudar a viver isso. Tem chamados aqui que carregam esse compromisso? Porque eu conheço pessoas aqui, verdadeiros chamados, que estão vivendo os caminhos do Senhor. Que estão vivendo a vontade de Deus. Tem líderes aqui que estão aptos para cuidar de outras pessoas aqui. E por isso, aqui com vocês, eu estou assinando um compromisso. Começando na segunda-feira que vem, todos os dias, no YouTube, eu vou postar um devocional e oração de 5 minutos. Um alimento espiritual e uma oração para que todos nós nos ajuntemos. Onde você estiver, olha, meu desejo é que você acorde e possa ter o tempo no Senhor. E que isso seja uma pequena avaliação para quê? Uma pequena nutrição aqui para gerar os comportamentos, os frutos certos. Eu vou te dar o alimento espiritual para gerar em você, despertar você. Hoje vou viver uma vida digna do meu chamado. Se você começa bem, nutrindo-se com o bem, então eu sei que você produzirá bons frutos. Todas as quartas vamos nos reunir aqui para viver isso. 20 horas. Os domingos tem a palavra do Osso Youth.
venha, ouça, receba do alimento. E mais uma coisa. A gente precisa matar a carne, gente. Como que vamos matar a carne se não aprendemos a sofrer nela? Eu vou convocar a vocês todas as semanas junto comigo, nos sábados, das 10 até as 4 horas da tarde, a jejuar, a matar a carne. Gente, isso aqui não é apenas um movimento legal. Isso aqui é um compromisso a fazer com que você viva uma vida digna do seu chamado. Que você persevere até o final. E que no dia final, Deus possa olhar para a sua vida e dizer, você viveu uma vida digna do chamado que eu te dei. Quando eu enviei o gringuinho que eu preparei lá nos Estados Unidos, que eu resgatei das bocas dos leões, quando eu enviei ele para te mandar um link, e ele te chamou para fazer coisas tão simples, tão pequenas, você foi fiel no pouco. E aí quando eu te dei muito, você continuou sendo fiel no muito. Venha. Muito bom. Servo, bom e fiel. E é isso que significa ser um chamado. Viver constantemente, todos os dias, uma vida digna do chamado que recebemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Amém, galera. Então, vou fazer esses compromissos aqui e vou falar para vocês mais uma vez, terminando aqui. Gente, segunda-feira que vem, vocês podem esperar isso. Eu vou estar viajando, mas eu fiz um compromisso com vocês. Então, no YouTube, talvez eu vou postar, sei lá, vou programar ele para postar meia-noite. Aí quando você acordar, já vai estar. Ok? 5 minutos de palavra, um alimento espiritual para o seu dia, que é apenas isso aqui, uma nutrição, uma degustação, para que você vá e comece seu tempo com o Senhor. Mas Deus tem prazer em a gente se juntar e viver isso. E vocês sabem, a gente vai ter esses encontros aqui, a gente vai estar conectados todos os dias. Eu vou estar mandando para vocês materiais no nosso grupo, devocionais, livros de devocional que eu vou estar fazendo. Eu vou estar mandando para vocês organizadores, sim, para organizar sua vida. Enfim, muitas coisinhas que eu sei que vai abençoar vocês. Mas você entendeu hoje o que significa ser um chamado? Sabe, eu fico triste sabendo que tem pessoas que ouviram tudo isso e não vão conectar com a gente. Mas como eu fico feliz em saber que dos 4 solos que estão aqui, 1/4 é solo bom. Quem é você? Você é o solo bom que vai deixar com que essa semente produza fruto? Ou amanhã você vai deixar as preocupações, os desejos voltar a fazer com que você caia nesse ciclo? Eu irei atrás de você. Todos os dias você vai ver as postagens, todos os dias você vai ver as coisas. Nós estamos indo. Eu estou indo. Eu vou, gente. Eu não sei se vocês entendem isso. Eu estou dizendo, galera, eu estou indo. Independente se vocês vão comigo ou não. Mas quem que vai comigo? Hashtag eu irei. Amém, galera? Um grande abraço. Eu abençoo vocês com essas palavras. Que vocês possam receber elas. E que vocês possam viver isso também. Alguns de vocês possam começar a ensinar isso. Para libertar pessoas do ciclo da morte. Glória a Deus, um grande abraço. E nos vemos domingo. Tchau, tchau.